Você é um entusiasta de computadores de placa única, que nem eu, provavelmente ficou por causa disso. E uma das coisas que nós temos em comum, se calhar, é o Raspberry Pi 4. E temos um problema de limitação em termos de performance, principalmente para quem utiliza para várias tarefas. Por exemplo, eu uso para minerar os Dogecoin, e o mesmo Raspberry Pi 4 uso para como servidor OpenMedia Vault, como servidor de Plex, servidor de Remote Desktop Connection e muita coisa por aí em diante. E eu uso tudo isso aí porque a memória RAM do meu Raspberry Pi 4 aceita. Eu tenho memória RAM de 8 GB e uso praticamente 10 a 15% na maior parte das vezes. E é a grande limitação que eu tenho em termos de processamento. Por isso, eu andei a investigar aí para ver como aumentar a frequência de processamento do meu Raspberry Pi 4. E encontrei que pode-se fazer overclock do Raspberry Pi 4 que tem 1.5 GHz até 2 GHz. E o Raspberry Pi que já vem com 1.8 GHz, existe o Raspberry Pi 4 e maioritariamente o Raspberry Pi 400 e o CM4, que é o Computer Mode 4 do Raspberry Pi 4 também vem com 1.8 GHz. Sendo assim, esses podem ser feitos overclock até 2.2 GHz. Sendo assim, eu decidi trazer o vídeo para vocês para vos mostrar como é que eu fiz para aumentar a performance do meu Raspberry Pi 4 e continuar a minerar os Dogecoins, que não me rende muito valor. E se vocês estiverem interessados em saber como minerar Dogecoin, o link vai estar aqui assim para você poder assistir. Antes de avançar, deixa seu like, o teu like ajuda bastante a divulgar esse vídeo. Inscreva-se ao canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para ser notificado quando os novos vídeos forem lançados aqui no canal. Os vídeos tão exclusivos quanto este aqui que te ensina como melhorar a performance do teu Raspberry Pi 4 e tantos outros que andam por aí. Então vamos junto para a tela. Antes de começarmos com o overclock, há coisas importantes que nós temos que mencionar. Antes mesmo de você começar aí já a digitar os comandos e atualizar tudo, tem que se lembrar em colocar um dissipador de calor e um refrigerador ou cooler para arrefecer esse dissipador. No meu caso, eu uso um dissipador de calor Ice Tower, que é muito eficiente para dissipar o calor. O que acontece? Se nós não dissiparmos o calor e não refrigerarmos o dissipador, ele vai aquecer muito. Quando nós colocamos o Raspberry Pi de 1.5 GHz a funcionar a 2 GHz, estamos já a sobrecarregar o seu funcionamento e depois ele aquece. E quando aquece, toda a placa aquece. Pode chegar até aos 80 graus Celsius. É muito para uma placa eletrônica. O que pode acontecer é que alguns componentes podem ser sensíveis à temperatura e danificar-se. E outros podem ter uma solda um bocadinho mais leve, começam a se descolar e danificar-se. Então, eu não vou me responsabilizar pelos danos causados pelo overclock que você vai fazer através do meu guia, sem utilizar o sistema de arrefecimento ativo que é adequado para utilizar no Raspberry Pi 4 se estiver funcionando no modo de overclock para GHz um pouco acima do padrão. Então, eu estou assumindo que você já tem o dissipador de calor, já tem o cooler e também já tem um sistema operativo instalado. Se você ainda não tiver instalado o Raspberry Pi OS, pode ser o Lite, que é o básico para poder executar algumas tarefas básicas que são feitas em background, principalmente os servidores, que eu uso o servidor OpenMedia Vault, servidor Plex, servidor Code e muitas outras coisas, tudo funciona no background, não precisa instalar nenhuma imagem desktop. Todas as imagens que eu uso são imagens Lite. E se você ainda não sabe como instalar o Raspberry Pi OS Lite, principalmente 64 bits, que é o mais recente, vou deixar também aí no cartãozinho o link para você poder assistir e depois voltar aqui continuar. Se já tem tudo isso instalado, agora já podemos começar com a execução ou a atualização do nosso software e o upgrade. Vamos digitar aí sudo apt update e depois sudo apt upgrade espaço y enter. Ele vai atualizar e fazer o upgrade. Em seguida nós vamos executar o comando para atualizar a distribuição para a versão mais recente, que é o sudo apt dist-upgrade
Upgrade. Depois de fazer isso, vamos agora atualizar o firmware do nosso Raspberry Pi 4. Muitas das vezes, depois de você atualizar ou colocar comando para atualizar, pode aparecer aí uma mensagem dizendo RP Update is already the newest version. Isso significa que já está atualizado e pode avançar para o passo seguinte. Mas se não aparecer essa informação, você mesmo tem que escrever aí sudo apt install rp update para atualizar o firmware. Agora vamos digitar htop para ver os processos que nós temos no nosso CPU. Está praticamente 100% ocupado os 4 núcleos, está sobrecarregado. Então agora temos que ver a temperatura desse processador e colocando esse comando que vocês estão a ver aí na tela, e está por aí 49 a 50 graus Celsius, então é padrão. Agora vamos ver qual é a frequência. Está por aí 1500 MHz, que é a frequência padrão do processador do Raspberry Pi 4. Feito isso, é hora já de começarmos a configurar o nosso ficheiro que tem configurações do boot. Vamos abrir o nosso ficheiro config.txt utilizando o comando sudo nano /boot /config.txt. Ele vai abrir o terminal lá, vai abrir um ficheiro que nós vamos fazer algumas alterações. Então, usando os botões de direções para baixo, vamos descer até encontrar a linha que está um cardinal ARM-freq ponto, ou melhor, igual para 800. Vamos alterar esse 800 para 2000. Isso quer dizer que vamos descomentar essa linha apagando o cardinal e alterar o 800 por 2000. O que acontece agora? Ele vai começar a funcionar na frequência de 2 GHz. Uma coisa também que nós devemos alterar é a tensão, né? O over voltage. O over voltage temos que trocar, ou melhor, acrescentar uma linha escrito over underscore voltage igual a 6, em que isso quer dizer que a tensão máxima que ele vai começar já a limitar é 6 volts. Depois disso, nós podemos acrescentar também GPU underscore freq igual a 750. Isso significa que nós vamos colocar o nosso GPU a trabalhar na frequência de 650 GHz. Depois de alterarmos ou colocarmos essas 3 linhas, podemos clicar Ctrl X e depois Y e Enter para aceitar. Assim que o fizermos, podemos já reiniciar o nosso Raspberry Pi 4 utilizando o comando sudo reboot. Assim que fizermos o reboot, podemos já digitar alguns comandos, principalmente para monitorar a velocidade do clock do nosso CPU, que é a frequência, que é esse comando aqui que está a aparecer aí na tela. Ele vai mostrar aí a frequência no qual está a funcionar o nosso Raspberry Pi 4. E depois, para monitorarmos a temperatura, vamos colocar esse outro comando que está a aparecer aí na tua tela também. Ele vai mostrar a temperatura. Então, assim sendo, nós já temos a certeza que o nosso Raspberry Pi já aumentou a sua performance. Temos uma frequência mais alta e também a temperatura subiu. Se a temperatura subiu é importante, é um sinal de que nós precisamos de colocar ali um sistema de arrefecimento ativo. No meu caso, estou a usar a Ice Tower, um sistema de arrefecimento muito bom, mas está aí nos 64, 65 graus Celsius. Então, se eu não tivesse esse sistema de arrefecimento, chegava até 80 e 90. Por que está a subir tanta temperatura? Porque tem muitas coisas correndo no background e ele exige muito do processador. O processador aquece e precisa ser refrigerado. Então, pode-se dar o caso de você querer remover porque está a subir muito a temperatura e teu sistema de arrefecimento não é eficiente e precisa tirar o overclock para trabalhar no clock normal, para não danificar o seu Raspberry Pi 4. Então isso é simples, nós podemos já desabilitar entrando de novo usando o comando sudo nano /boot /config, e lá nós vamos comentar aquelas 3 linhas que nós colocamos aí, que é o over voltage, o ARM frequency e o GPU frequency. Vamos comentar utilizando o cardinal antes de qualquer linha, salvamos e fizemos o restart. Assim que o fizermos, quando formos lá para verificar ou monitorar o nosso processador, já vai estar ali com 1.5 GHz ou abaixo. A temperatura também já vai começar a baixar para aí os 40, 50 graus Celsius, se você estiver ainda utilizando um sistema de arrefecimento. Agora, pode-se dar o caso de você tiver já feito o overclock, tudo mais, depois de fazer o reboot, o Raspberry Pi não inicia, por algum erro, alguma outra coisa, alguma linha que terá mexido, sem se aperceber. Isso pode acontecer. O que é que você pode fazer para resolver esse problema? É remover o cartão de memória, colocar no seu computador,
Windows ou Mac ou Linux, dependendo daí do sistema que você estiver utilizando. Se estiver utilizando Windows, ele remove o cartão de memória, coloca no seu computador, vai à pasta escrito boot, depois encontre o ficheiro ou o arquivo escrito config.txt e abre ele num editor de texto para você poder fazer alterações. Eu gosto de utilizar o Notepad++, mas se tiver Notepad normal também não tem problemas nenhum. E vai encontrar ali as 3 linhas que nós adicionamos, o ARM Frequency, o GPU Frequency e o Over Voltage. Então coloca comentários ou apaga aquelas 3 linhas, salva. Depois de salvar e retira o cartão de memória, volte a colocar no teu Raspberry Pi 4 e inicia o Raspberry Pi 4, vai funcionar normalmente. Se você ainda estiver interessado em fazer o overclock, volta a seguir de novo essas etapas que vai dar certo, principalmente se você estiver utilizando o sistema de arrefecimento para não danificar o teu Raspberry Pi 4. Só para lembrar que qualquer dano que pode acontecer com o teu Raspberry Pi 4 por seguir essas dicas e não utilizar o sistema de arrefecimento adequado, eu não vou me responsabilizar. Não vem aqui no meu canal escrever ali danificou. Não, eu não quero isso. Se você não tem a certeza de que tem um sistema de arrefecimento muito bom, não faça o overclock. Mas se tiver, faça o overclock. Eu recomendo que use o Ice Tower, que é muito bom. Vou deixar aqui o link de 2 tipos, o Ice Tower High Profile e Low Profile, para vocês comprarem se vocês estiverem interessados e colocar nos vossos Raspberry Pi 4. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma e se foi, não esqueça de deixar o like que ajuda muito a divulgar. Inscreva-se ao canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para ser notificado dos novos vídeos tão exclusivos quanto esse que te ensina a melhorar a performance do teu Raspberry Pi 4. E meu nome é Décio Ricardo. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!